Bom dia. Bom, como o nosso conteúdo já acabou, eu trouxe um artigo, quase espirrei. Ainda bem que essa aula não é presencial, porque senão vocês iam ficar com medo de mim, né? Mas enfim, agora que a gente já acabou o conteúdo, dá para utilizar essas aulas, né, para evoluir bastante o nível bioquímico de vocês. Saiu uma revisão sobre o COVID nesse periódico aqui, o Clinical Immunology, demonstrando como é a patofisiologia do COVID. Eu resolvi trazer isso para vocês porque esse tema está em alta, vai ficar em alta por muito tempo, né? E aqui tem uma questão interessante, a gente vai abordar alguns temas que nós estudamos na bioquímica. Expressão gênica, síntese proteica, membranas, são todos temas de bioquímica que você precisa conhecer para te ajudar a entender esses trabalhos. O interessante é que isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês, avaliando esses trabalhos, é o que vai acontecer no seu dia a dia. Então se acostume a fazer esse tipo de análise. Eu já expliquei para vocês como é que funciona o Sci-Hub, né? É lá que a gente encontra esses trabalhos. Você não precisa ser fluente em inglês para entender. A linguagem descrita nos trabalhos não é uma linguagem difícil de interpretar, até o Google Tradutor consegue já te trazer alguma noção sobre ela, que você precisa pesquisar alguns termos nos dicionários, né? Esse trabalho foi feito lá no Boston Children's Hospital, departamento de anestesia da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos. Então, trata-se de uma análise sobre a manifestação clínica do COVID. E dentro disso, eu vou mostrar para vocês alguns aspectos da bioquímica e do próprio vírus em si, nessa revisão que saiu esse ano, 2020. Não tem a data certa aqui, 20 de abril. Então, é o último trabalho publicado nessa linha, nesse journal de imunologia clínica. Percebam que, a partir de agora, a bioquímica estará em todas as suas disciplinas, direta ou indiretamente. Essa é a grande importância dessa disciplina para o longo prazo dos cursos da área de saúde e, entre eles, a enfermagem. Então, aqui ele começa falando da distribuição global do SARS-CoV-2, que está sendo considerada como origem. O mercado lá de Wuhan é algo que, depois de abril, já passou a ser contestado, né? Essa questão de origem a partir do morcego está sendo, entre aspas, trucada, né? Porque é realmente muito difícil que, depois de 2004, 2009 e agora em 2019, só surge um vírus a partir de animais lá na China, né? Em 2004 foi a gripe aviária. Talvez vocês não se lembrem, né? Eram muito pequenos na época, mas a gripe aviária se espalharia pelo mundo por meio das aves migratórias. Então era uma pandemia também anunciada, mas que não pegou. Depois, em 2009, veio a gripe suína, ou um vírus derivado dos porcos. E agora um vírus dos morcegos. Daqui a pouco vai acabar os animais, né? Tem se descrito a possibilidade de uma contaminação que existiu em laboratório
com pesquisadores lá de Wuhan. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, né? Isso com certeza ainda está sendo investigado. O SARS-CoV-2 afeta aí o sistema respiratório, embora envolvam outros órgãos e sistemas. E isso aqui é interessante, porque para que ele afete uma célula, o que o vírus precisa ter? A célula não é constituída de uma membrana plasmática, certo? Então, quando o vírus chega aqui para infectar essa célula, é necessário que haja a ligação de uma proteína viral a uma proteína celular. Tá? Nesse trabalho aqui a gente vai ver que isso aqui acontece. Depois, ocorre uma fusão entre a membrana plasmática da célula e a membrana plasmática do vírus. Tá? E isso faz com que o material genético do vírus entre na célula hospedeira. Então, o material genético daqui, no caso do SARS-CoV-2, é uma fita de RNA, ácidos nucleicos. Nós já vimos também isso na bioquímica, né? O RNA, então, entra no interior da célula. Esse RNA daqui, ele vai lá para o núcleo para ser replicado, multiplicado. Então, quando entra um RNA aqui, saem do núcleo várias moléculas de RNA viral. Isso aqui é bioquímica. Esse RNA viral encontrará qual organela? Ribossomos. Os ribossomos estarão aqui presentes no citoplasma celular, porque eles sintetizam, né? Traduzem todos os RNA celulares, transformando-os em proteínas. Esse RNA viral, então, será lido, entre aspas, pelos ribossomos, sintetizando as proteínas virais. Essas proteínas virais se rearranjam e se transformam em novos vírus. Esses vírus vão se fundir à membrana plasmática da célula e quando eles saem vírus que estão recobertos pela membrana plasmática celular. Isso faz com que os anticorpos tenham uma certa dificuldade em se ligar a esse vírus, né? Que a membrana plasmática deles é idêntica à da célula. E isso traz um grande problema que também tem sido discutido, que é a autoimunidade. Perceba que na membrana celular existem diversos componentes próprios do nosso corpo. Se um anticorpo adere aqui à membrana celular viral, pode ser que também tenha uma reatividade contra a membrana das nossas próprias células. E isso pode causar uma autoimunidade, que danifica ainda mais o pulmão. É o grande problema dessa infecção viral. Porque se ocorre um dano generalizado no pulmão, como é que serão feitas as trocas gasosas? O sangue pulmonar tem que ir para o cérebro, no primeiro local do corpo que recebe esse sangue altamente oxigenado. E esses trombos, então, podem migrar para o cérebro. Esse sangue também vai para o coração, ser distribuído no corpo inteiro. Não pode ser que existam trombos sendo transportados para o corpo e, inclusive, nas pernas. Então, é recorrente que pacientes que tenham sido infectados pelo corona sintam dor nas pernas. Isso pode estar associado à trombose, né? Então, esses são os mecanismos de ação
que interferem na infecção viral. É o que acontece bioquimicamente no interior das nossas células. Tá? Aqui eu vou adiantar para vocês um dos mecanismos de defesa que o corpo tem, que é via um complexo de histocompatibilidade principal. Ah, o nome é estranho, mas o processo é simples. Veja que proteínas virais são sintetizadas aqui no interior da célula. Né? Todas as nossas células nucleadas têm um artifício capaz de mostrar para o sistema imune que existe uma produção de proteínas estranha ocorrendo no interior dela. A gente chama isso de MHC. No caso, todas as células nucleadas expressam o MHC de classe 1. O que é o MHC de classe 1? Então, como que o seu corpo elimina, como que os assintomáticos eliminaram esse vírus, como que as pessoas que se curaram eliminaram esse vírus? Até porque os medicamentos só auxiliam o sistema imune. Né? Qual que é a nossa defesa, então? As células nucleadas, aqui na membrana, irão apresentar pedaços dessas proteínas virais. Peptídeos, né? Os pedaços das proteínas são chamados de peptídeos. Então, essas proteínas estranhas que estão sendo sintetizadas aqui no interior da célula, que ela não reconhece, são apresentadas na membrana plasmática para quem? Para os linfócitos T, CD8, via MHC de classe 1. Quando o linfócito T, CD8, passando aqui, olha essa proteína, ele fala, essa célula tem que ser eliminada. Então ele vem aqui, reconhece esse peptídeo como não sendo da célula, e aí programa a morte dessa célula. Ele vem cá e fagocita essa célula. Tá? Ao fagocitar a célula, o que acontece com as partículas virais no interior dessa célula? Elas morrem. O anticorpo é interessante, o anticorpo vacinal, né? Só que nesse momento da infecção, como eu disse para vocês, o vírus é envelopado por uma membrana que parece com a nossa membrana plasmática, então fica difícil de ter um anticorpo aqui nesse ponto. Né? Quem realmente fará a eliminação viral são os linfócitos T, CD8. São chamados de citotóxicos, porque citocélula, tóxico, mata, vamos dizer assim. Eles matam células infectadas pelo vírus. Então, esse é o mecanismo de ação. De MHC de classe 1, estimulando os linfócitos TCD8 a matarem as células infectadas. E esse trabalho que a gente vai discutir aqui hoje tem o intuito de mostrar para vocês como que, bioquimicamente, os adultos são mais susceptíveis à infecção viral do que as crianças. Tá? Isso envolve esse processo aqui, que é uma interação entre uma proteína viral e uma proteína da membrana plasmática das células do pulmão. Tá? Então, são explicações bioquímicas aí do COVID. Então, a gente viu aí que ele afeta o sistema respiratório, pode causar sintomas como febre, tosse seca, dispneia, dor de cabeça, fraqueza generalizada, vômito, diarreia. Os estudos epidemiológicos demonstram que as mortalidades são maiores nas populações mais velhas. Então, por quê? Por que será que a mortalidade é maior nos idosos? Né? Existem questões bioquímicas permeando essa relação que são capazes de explicar esse fenômeno. A incidência é muito pequena em
crianças, né? Ainda não existe aí uma terapia definitiva, provada, comprovada, né? Apesar da utilização aí de hidroxicloroquina, azitromicina. A azitromicina é um antibiótico, vocês verão na farmacologia, só que ela também apresenta algum efeito antiviral, cujo mecanismo de ação é desconhecido, infelizmente. Então, por mais que não tenha comprovação, isso se deve ao fato de que vários fármacos que nós utilizamos no dia a dia não têm um mecanismo de ação conhecido, né? E isso é comum. Só que os profissionais de saúde, ao utilizarem essas alternativas, verificam empiricamente que dá certo, que funciona para alguns pacientes. Então, essas terapias passam a ser adotadas. Para salvar vidas, você, que é um profissional da enfermagem, estará sujeito a essas situações no futuro em que é necessário aplicar uma medicação mesmo sem a comprovação. Mesmo sem, por exemplo, encontrar qual bactéria está causando uma infecção no paciente, você precisa profilaticamente, com base no seu conhecimento empírico, aplicar um antibiótico naquele paciente, porque ele pode estar numa situação de urgência em que simplesmente fazer o cultivo daquele micro-organismo para encontrar o micro-organismo, encontrar um antibiótico específico para aquele micro-organismo, demanda muito tempo. O paciente não tem aquele tempo. Não pode esperar por isso. Então, isso é algo que nós, profissionais de saúde, passamos a nos acostumar com o tempo. E essas notícias têm sido mal interpretadas pela mídia justamente porque os profissionais da mídia não têm essa vivência que nós, profissionais de saúde, temos. Então, muitas pessoas são contra a utilização de hidroxicloroquina e de azitromicina, e é completamente compreensível que sejam, porque não vivem o dia a dia de um profissional da saúde, em que muitas vezes os medicamentos precisam ser aplicados, mesmo que não haja compreensão alguma sobre seu mecanismo de ação ou sobre o agente infectante, mas aquilo é uma medida que preserva a vida do paciente, devido ao conhecimento empírico do profissional. E aqui esse trabalho, então, vai focar numa hipótese que foi construída a respeito da diferença entre as crianças e os adultos, que explica em parte, ou pode explicar em parte, essa diferente incidência entre esses dois grupos. E a resposta disso está na bioquímica. Os dados epidemiológicos. O Covid-19 foi observado em maior prevalência aí nos idosos. O número de pacientes do sexo masculino foi maior inicialmente, vejam que interessante. Depois, com o decorrer da pandemia, não havia diferença significativa entre os gêneros. Por quê? Porque o número de casos aumentou. Então, essa diferença passou a ser nula. O período de incubação do vírus é de 5,2 dias. É por isso que os primeiros lockdowns estavam previstos para semanas, porque durante uma semana, quem adquiriu o vírus, se sofreu lockdown e não adoecer, ele tornou-se um indivíduo imune. Criou a famosa imunidade de rebanho. Porque se o período de incubação é, em média, 5,2 dias, em uma semana, todos os doentes se curaram. E em uma semana, se curaram ou adoeceram. Se esses que adoeceram continuam trancafiados, eles não dispersam mais a doença, certo? Os que passaram por uma semana e poderiam estar com o vírus, né, e não desenvolveram sintomas, já eram imunes.
Se fosse realmente aceitável essa estratégia de lockdown, ela deveria acontecer única e exclusivamente por uma semana. Uma semana é o suficiente para que o vírus que foi adquirido naquele dia desenvolva os seus efeitos da doença, os sintomas da doença. Foi encontrada também a presença de fatores de risco associados aí ao vírus, que está relacionado com a presença de doença arterial coronariana, diabetes e hipertensão, sendo considerados então fatores de risco. Nós, na bioquímica, já vimos o diabetes, o aumento da glicemia, né? Esse aumento da glicemia ocorre porque a glicose não está mais passando do espaço arterial para o interior das células. A gente sabe que nas nossas células existem transportadores de glicose nas membranas, né? Mais um aspecto bioquímico aqui para vocês. Então, a insulina chega aqui, estimula o transportador de glicose, a glicose, em amarelo, que está aqui no espaço vascular, né? Nos pequenos arteríolas, é transportada então para o interior da célula e aí é utilizada na geração de energia. Se eu tenho diabetes, essa glicose não está passando para o interior de algumas das células, inclusive das células musculares. Então ela se acumula no espaço vascular, causando o que a gente chama de hiperglicemia. Se eu não tenho glicose passando do espaço vascular para o interior da célula, imagine as células do sistema imune, por exemplo, que se nutrem apenas de glicose. Elas terão energia suficiente para se multiplicarem, para conseguir então chegar lá no pulmão e atacar as células infectadas? Então, toda essa política que existe contra o diabetes não é simplesmente porque gasta-se muito com medicamentos para o diabetes, tem que utilizar insulina, a insulina afeta aí, existe um risco de hipoglicemia que está associado com, inclusive, a morte, mas é porque o diabético se torna susceptível a diversas doenças por conta da nutrição do sistema imune, por causa do efeito que o diabetes provoca no sistema imunológico. Então, o diabetes é um fator de risco também para o COVID, assim como diversas outras doenças. A hipertensão, que eu vou comentar para vocês posteriormente, e doenças arteriais coronarianas, que também estão relacionadas com a circulação sanguínea e com o mesmo fator aqui que é evidente nos pacientes com hipertensão. A maioria dos pacientes que faleceram morreram por falha múltipla dos órgãos e falha respiratória, choque ou síndrome respiratória aguda. Então, dá mais de 100% se você somar isso aqui, né? Mas é porque certamente pacientes tiveram um quadro de choque com falência múltipla dos órgãos. Então, as porcentagens são bem grandes para falência múltipla dos órgãos decorrente aí de uma falha respiratória. Então, é como eu disse para vocês, lá nos pulmões, se eu não tenho uma troca gasosa, o que acontece? Não chega oxigênio nas células, né? E se não chega oxigênio nas células, como é que vão funcionar aí os órgãos? Então, o COVID chegou aqui no pulmão, nesse ponto. Começou a gerar uma reação inflamatória aqui. Essa reação inflamatória gerou trombos. Esses trombos se espalharam. Essa área do pulmão passa a não produzir as trocas gasosas e não ser irrigada.
Aí, pulmão aqui, a gente está vendo em duas dimensões, né? Mas só que vamos dizer que esse vírus chega aqui também do outro lado do pulmão. E aí ele compromete o sistema do mesmo jeito. Ocorrem trombos. A reação inflamatória fica cada vez mais evidente. A magnitude da reação inflamatória aumenta. Mais trombos, mais células morrendo, mais radicais livres, mais coagulação. Esse é o problema. O sistema imune pode ser uma faca de dois gumes. Se a resposta inflamatória for muito grande, ele traz danos ao próprio sistema que abriga essas células. E aqui eu já dou um spoiler, né? Essa é uma das grandes diferenças entre os adultos e as crianças. Porque como o sistema imunológico das crianças não é completamente formado, eles não são capazes de produzir uma resposta imune de grande magnitude em comparação com os adultos. Então, nesse sentido, a especialização do sistema imune dos adultos, dos idosos, é um mau negócio para quem contrai o Covid. Porque a resposta imune pode ser tão grande, que acaba comprometendo o órgão. Tá? Enquanto que nas crianças, que não têm um sistema imune tão eficiente, a resposta imune é menor. Então são produzidas menos interleucinas, são produzidos menos coágulos, são produzidos menos fatores de inflamação. E isso faz com que a criança se recupere. Primeiro que a taxa de infecção já é muito menor. E a letalidade, então, é menor ainda entre as crianças. Esse é um dos fatores que pode explicar, em parte, essa diferença entre as crianças e os adultos, tá? Continuando aqui, no caso da Itália, 23% dos italianos tinham essa idade aí de, em média, 65 anos ou mais. Por isso que teve uma grande incidência de casos fatais na Itália, devido a essas características demográficas. Então, muitos idosos, né, no país. A pirâmide etária italiana é quase que invertida, se não me engano. Então, nós tínhamos, né, uma pirâmide etária brasileira dessa forma, né? Crianças, jovens, adultos, idosos. A coisa já está ficando mais ou menos assim, né? No Brasil, e se não me engano, nesses países, ela é quase que assim. Crianças, jovens, adultos e muitos idosos, né? E esse é um problema, porque se ocorre a disseminação de um vírus desse, ainda mais na época do inverno, que é a época em que essas síndromes gripais sempre atacaram a humanidade, isso causa, de fato, muitos casos fatais. Desde o começo, a porcentagem de crianças com o Covid-19 foi pequena, né? 18,5% dos adultos desenvolveram a doença severa, enquanto as crianças aí eram, na sua grande maioria, vulneráveis ao tipo severo da infecção. A proporção entre os casos críticos severos foi de 10,6%, 7,3%, 4,2%, 4,1% e 3% para os grupos nas faixas etárias aqui, ó, 1 a 5 anos, 6 a 10 anos, 11 a 15 anos e maiores que 16 anos, respectivamente. A taxa de fatalidade do grupo de 0 a 9 e de 10 a 19 anos foi 0%. Na Itália, os pacientes com idade de 8 a 18 anos ocuparam apenas 1,2% dos casos. Então, veja como que de 8 a 18 anos a taxa de infecção é bem menor. E a fatalidade, né, taxa de fatalidade de 0 a 9 e de 10 a 19 anos, de 0 a 9 foi 0% e de 10 a 19 anos foi
0,2% desses 1,2% de infectados. Então, isso é muito pouca gente. É óbvio que aqui a gente lida com aquela velha questão, se fosse um parente seu, né? Mas, numericamente falando, estatisticamente falando, epidemiologicamente falando, são muitos poucos casos fatais da doença nessa faixa etária, certo? E isso foi similar à experiência chinesa. Na Coreia, 6,3% de todos os casos testaram positivo para a Covid-19 foram crianças abaixo dos 19 anos. E é aquilo que existe, né, o paciente assintomático. 6,3% testa positivo, mas nem todos eles produzem a doença. Lá nos Estados Unidos, crianças menores que 18 anos, de todos os casos reportados, ocuparam apenas 1,7% do total de casos. E crianças abaixo de 18 anos representam 22% da população norte-americana. Então, um quarto da população teve 1,7% só de infecção, que não quer dizer que se tornaram casos fatais. Entre as crianças que tinham uma informação completa informada na China, 73% desenvolveu febre, tosse ou falta de ar. Isso se compara aos 93% dos adultos que tiveram as informações reportadas no mesmo tempo, entre o intervalo de idade de 18 a 64 anos. Então, as crianças, de fato, produzem menos sintomas do que os adultos, no mesmo intervalo de tempo aqui. 73% das crianças desenvolveu sintomas e 93% dos adultos desenvolveu sintomas. Então, quase 100%, né? Talvez esses 7% se deve aqui aos adultos em torno dos 18 anos. E enquanto que quanto mais se aproxima aí dos 64 anos, a incidência deve ser quase de 100% de produção dos sintomas. Apesar da severidade do Covid-19, existe um grande interesse na relação entre a severidade da doença e o gênero. Então, como inicialmente os homens foram mais infectados que as mulheres, pode existir alguma relação bioquímica que explica, em parte, essa questão. Homens sofreram mais, né, da doença severa, e também homens foram vítimas fatais, comparativamente, muito mais em relação às mulheres. Os efeitos adversos aí do Covid-19 associados com comorbidades, incluindo hipertensão, doença cardiovascular e doenças pulmonares, também existe uma relação de fatalidade com indivíduos que participam desses grupos. Essas condições são mais prevalentes em homens, estão ligados aí ao fumo e ao consumo de álcool. Então, pode ser que a falta de cuidado entre os homens com a saúde predisponha mais a população masculina a esse tipo de infecção. Porque as mulheres, 50% mais, têm 50% de chance, né, maior de praticar comportamentos não farmacêuticos, como lavagem das mãos, utilização de máscaras e evitar aí as multidões, né, em comparação com os homens. Então, essa é uma tendência que já existe, né? As mulheres cuidam mais da saúde do que os homens. Talvez isso explique, em parte, essa maior incidência nos homens, mas também existem outros fatores bioquímicos que veremos aqui. O coronavírus é envelopado, como eu já havia dito para vocês, né, naquele primeiro exemplo, mostrando para vocês lá o mecanismo de infecção, e formado aí por uma molécula única de RNA, que é um ácido nucleico, né? Então, por isso que o RNA viral tem que ir para o núcleo da célula, porque ele não é um ácido nucleico. Nucleico vem de núcleo, né? Lá ele será replicado. Então, uma molécula de RNA se tornará várias moléculas de RNA. Replicação. Os coronavírus existem em 4 subtipos, 4 gêneros,
sendo que o gênero alfa e beta infectam apenas mamíferos. Aqui eu gostaria de abrir um parêntese, né, porque esses alfa e beta infectam mamíferos e pode ser que essa baixa incidência de infecção esteja relacionada com várias vacinas que nós já tomamos. A imunidade cruzada que existe entre os vírus, por exemplo, da gripe e esses outros vírus que causam síndromes respiratórias. Mais de 200 vírus conhecidos causam síndromes respiratórias, semelhantes ao Covid, semelhantes ao influenza. E pode ser que boa parte do planeta tenha tido uma exposição anterior a esses mesmos agentes patogênicos que tenha desenvolvido por conta disso, uma imunidade cruzada. É por isso que quase que 90% dos infectados é assintomático. Existe também esse dado. Já está disponível na literatura. Então, isso pode explicar, em parte, a grande incidência de indivíduos assintomáticos, no caso da infecção viral, a imunidade cruzada. O ciclo de vida dos vírus nos hospedeiros consiste dos 5 passos. O attachment, que é a ligação do vírus na célula, como eu mostrei para vocês. Penetração. As membranas plasmáticas se fundem, liberando o capsídeo viral e o RNA no interior da célula. Biossíntese, maturação e liberação. Aqueles RNAs virais que são replicados, são sintetizadas as proteínas virais, o vírus é montado no interior da célula e depois ele se funde à membrana da célula e vai para o espaço vascular novamente, vai para o sangue procurar por outras células, né? É o estágio de liberação. Os vírus se ligam aí às células receptoras, o attachment, né, que é a primeira fase. Eles entram por endocitose ou fusão da membrana, que é a penetração. Uma vez que o conteúdo do vírus é liberado dentro da célula hospedeira, o RNA viral entra no núcleo para a replicação, porque RNA é ácido nucleico. Então, se ele entra na célula, ele vai para onde? Para o núcleo, para sofrer a replicação. O RNA viral é usado para fazer mais partículas virais, proteínas virais, né? Que depois, na fase de maturação, são liberadas das células. Os coronavírus, aqui entramos na bioquímica novamente, são constituídos de 4 estruturas proteicas: o spike, membrana, envelope e nucleosídeo, nucleocapsídeo, né? Aqui eu chamo a atenção para o spike. Então, o que acontece? Lá no interior da célula hospedeira, a célula lá do pulmão, por exemplo, o vírus já entrou, né? O seu RNA está sendo replicado no núcleo, vai para o citoplasma para ser traduzido pelos ribossomos, e ele vai sintetizar uma proteína aqui que é o spike. Depois que ocorre aí a maturação e a liberação, como é que esse vírus fica? Fica lá, a membrana viral, o núcleo capsídeo aqui no interior do vírus, e esse spike, que é um espinho, né? Que atravessa a membrana do vírus. É por isso que é coronavírus, né? Porque esses spikes aqui presentes parecem uma coroa, né? E o RNA viral aqui dentro, claro, senão essa partícula não infecta mais ninguém. Isso aqui, que está em azul, que é o spike que eu coloquei para vocês, é uma proteína, certo? Então ela é formada de diversos aminoácidos. É sintetizada aqui por ribossomos da célula do hospedeiro. E ela está relacionada com a ligação na célula hospedeira. Então, para esse vírus entrar em outra célula, é esse spike que vai interagir com a proteína de membrana dessa outra célula. Tá? E tem vacinas que estão utilizando justamente esse spike para a produção de anticorpos.
Vejam que mecanismo interessante. Se é esse spike que está relacionado com a ligação na célula do hospedeiro, se eu faço um anticorpo que se liga justamente aqui nesse spike, essa célula consegue infectar, esse vírus consegue se aderir a outras células hospedeiras? Fica difícil, né? Fica bem mais difícil. Então, essa tem sido uma das metodologias que está sendo utilizada na produção das vacinas. E, se esse é o mecanismo de ligação do vírus à célula hospedeira, quem tem mais dessa proteína aqui na célula, certamente estará mais suscetível à ligação viral. Então, agora a gente vai para a bioquímica das demais células do corpo humano, tá? Então, eu posso ter células que têm mais estruturas que podem se ligar ao vírus e posso ter células que têm menos estruturas que podem se ligar ao vírus. Então, essa proteína que eu coloquei aqui em azul é a proteína que interage lá com o spike viral, né? Vejam que nessa célula tem muito mais proteínas que interagem com a proteína de ligação do vírus. E nessa não. Quem é essa proteína aqui que está sendo expressa em todas as células nucleadas, das células pulmonares, por exemplo? É a AC2, a enzima conversora de angiotensina 2. Ela é expressa mais nas células dos adultos do que nas células das crianças. Adulto, criança. As células das crianças demoram mais para amadurecer e aí então expressar essa proteína AC2 nas suas membranas. Já o adulto tem muitas AC2 expressas nas membranas celulares. E já foi encontrada uma relação entre o spike do coronavírus, a proteína do coronavírus, e essa proteína de membrana celular, AC2. Então, isso está sendo utilizado para explicar, em parte, o aumento, a grande diferença que existe entre a prevalência do Covid-19 em adultos e em crianças. São diferenças bioquímicas que explicam essa diferente prevalência do vírus nesses dois grupos que se separam pela idade, tá? Então, essa enzima conversora de angiotensina 2 não é a angiotensina 2 que é convertida pela enzima, não, como o próprio nome sugere. É uma enzima conversora de angiotensina. Só que é uma outra enzima conversora de angiotensina. Aí puseram o nome de AC2. Foi identificada como um receptor funcional do SARS-CoV. Então, a estrutura e função analisada demonstrou que o spike do SARS-CoV-2 também se liga a AC2, que é essa proteína de membrana. A expressão da AC2 foi maior no pulmão, coração, íleo, rins e bexiga. Então é por isso que, na via de entrada do vírus, ele vai infectar as células pulmonares, porque existe a capacidade de penetração nas células pulmonares devido à expressão de AC2 nas membranas plasmáticas dessas células. E agora que nós estamos terminando o curso de bioquímica, você já sabe como é que é o gene se tornando um RNA mensageiro que sai do núcleo, é lido pelo ribossomo. Essa proteína vai para uma vesícula que se funde à membrana e aí a AC2 está lá na membrana plasmática da célula. O vírus chega, o seu spike, também é uma proteína, interage
com a ACE2, facilitando a fusão das membranas plasmáticas, tanto do vírus quanto da célula, liberando esse RNA que migra para o núcleo celular, que é um ácido nucleico. Vai sofrer a replicação dentro do núcleo celular, se multiplicar lá dentro, sai do núcleo, é lido também pelos ribossomos e gera as proteínas virais. Então, entender todo esse processo bioquímico é essencial para entender como é que funciona a doença. E aqui uma possível explicação da diferença entre a incidência desse vírus em adultos e em crianças. Tá? A resposta do hospedeiro ao SARS-CoV-2, as células epiteliais alveolares, macrófagos e células dendríticas são os 3 maiores componentes da imunidade inata na via respiratória. Então, macrófagos e células dendríticas são células do sistema imune. As células dendríticas residem abaixo do epitélio, os macrófagos estão localizados no espaço apical do epitélio, e as células dendríticas e macrófagos também servem como células da imunidade inata para lutar contra vírus até que a imunidade adaptativa seja envolvida. Posteriormente, vocês vão saber essa diferença entre imunidade inata e imunidade adaptativa. Só como algo que pode nortear aí, complementar o pensamento nesse nível da bioquímica é o seguinte: você não tem como fazer circular no seu corpo uma resposta imune completamente adaptativa, porque isso demandaria muita energia, muitas células envolvidas. Então existem células que ficam ali patrulhando, e aí elas são células menos especializadas que atacam tudo que vem na frente. Essa é a imunidade inata, que a gente diz. Depois que o seu organismo identificou quem são os agressores, o corpo produz essa imunidade adaptativa, que aí já entram em ação os linfócitos. Os linfócitos B, que produzem anticorpos, e os linfócitos T, que são citotóxicos, que matam as células infectadas pelo vírus. Isso bioquimicamente você verá mais para frente, né? A questão é que o mecanismo de ação é esse: as células dendríticas e macrófagos podem fagocitar as células infectadas pelos vírus. Então, as células epiteliais apoptóticas infectadas por vírus podem ser fagocitadas aí por essas células dendríticas e macrófagos, que levam à apresentação dos antígenos, né, para os linfócitos, para então ser produzida essa resposta imunológica adaptativa. E existe também uma hipótese de que o vírus do Covid-19, o SARS-CoV-2, também se ligue a macrófagos e células dendríticas. Infecte macrófagos e células dendríticas. Então, pode existir a expressão da ACE2, que é aquela proteína de membrana, nas células dendríticas e nos macrófagos alveolares. Células dendríticas alveolares e macrófagos alveolares. E se há expressão de ACE2 nessas células, o vírus também pode se ligar a essas células e se multiplicar lá dentro. Então é como se ele também usasse a imunidade inata, também infectasse a imunidade inata. E, novamente, essas células da imunidade inata, e macrófagos e células dendríticas, estão presentes em menor quantidade nas crianças em relação aos adultos, devido à maturidade do sistema imune, tornando, então, os adultos mais susceptíveis do que as crianças, né? E citocinas, interleucina 6, interleucina 10, fator de estimulação de colônias granulocíticas, são produzidas, então, em maior quantidade
nos adultos em relação às crianças. Os níveis de citocinas são maiores. A exaustão de células T pode levar à progressão da doença. Bom, se eu tenho células da imunidade sendo infectadas, né? Células do sistema imune sendo infectadas, se eu tenho uma resposta, uma tempestade de interleucinas, levando a medula óssea a produzir várias células do sistema imune para aquele local, se isso tudo não adianta, a infecção continua por um longo período, eu tenho uma exaustão de células do sistema imune. E isso pode levar aí à progressão da doença, aos níveis fatais. E a gente sabe também que, bioquimicamente, as membranas, as medulas ósseas, né, dos idosos não têm o mesmo vigor de produção de células do sistema imune. O tecido interno da medula óssea dos idosos, que deveriam ser células tronco, que produzem células do sistema imune, é substituído por gordura com o passar da idade. Né? Então já existe essa diferença de síntese de novas células. É uma diferença bioquímica. A alimentação dos idosos, mesmo que seja uma alimentação balanceada, é difícil com que haja a nutrição adequada, porque os idosos já não são capazes de absorver os nutrientes da mesma forma que crianças e adultos. Então é por isso que são realmente um grupo de risco. Sem nutrientes, como é que eu multiplico células para responder a uma infecção viral? Então, todos esses fatores bioquímicos estão envolvidos aí na susceptibilidade dos idosos em relação à doença. Então, tem todos esses fatores aí para considerar. Né? A explicação potencial para a diferença entre crianças e adultos. Aqui chegamos na cereja do bolo. Né? As crianças e adolescentes, né, são tipicamente em risco para admissão em hospitais devido a infecções do trato respiratório com vírus e influenza. Né? Em contraste, os pacientes pediátricos com Covid-19 tiveram sintomas relativamente medianos, em geral, em comparação aos pacientes idosos. A razão para essa diferença entre crianças e adultos ainda precisa de mais explicações, né? Mas aqui são traçadas algumas hipóteses em relação a isso. As crianças podem apresentar, talvez, menos carga viral do que se eles forem contaminados com o Covid. Então, por ter menos receptores de membrana que se ligam ao Covid-19, menos vírus são produzidos no interior dos pulmões das crianças. Então, se a quantidade de carga viral é menor, o organismo lida com isso mais facilmente. Agora, como a maioria das células dos adultos e dos idosos tem muitas proteínas de membrana AC2, né? Aquela carga viral que foi adquirida no ar, todos aqueles vírus vão infectar pelo menos uma célula, enquanto na criança não. Por mais que aquela carga viral tenha sido a mesma, como há menos proteína C2 de membrana que interage com o vírus, o resto dos vírus aqui, da carga viral, vai ser filtrado nos rins, eliminado lá na urina, vai para as fezes, vai para algum lugar desse. No adulto, não. Boa parte da carga viral é completamente aproveitada, infectando células por causa dessas proteínas AC2 expressas nas membranas plasmáticas, tá? Então essa é uma diferença interessante que você pode considerar aí para explicar para os nossos pacientes essa diferença entre crianças e adultos. Na população pediátrica, então, a expressão de AC2 é bem menor.
Então, eles acessaram aí, né, esses dados de expressão gênica dos genes do pulmão e verificaram que a expressão gênica de ACE2 é bem menor nas crianças. O gene ACE2 é localizado no cromossomo X e níveis de ACE2 circulatórios são maiores em homens em relação às mulheres. Será que isso aqui não explica, em parte, a maior incidência de infecção em homens em comparação às mulheres no início da infecção pelo Covid, pelo SARS-CoV-2? Então, esse é outro fator que suporta essa hipótese, né, de ligação do coronavírus ao ACE2. A enzima conversora de angiotensina, a segunda enzima de conversora de angiotensina que está presente nas membranas celulares, membranas plasmáticas de células do pulmão. Tá? Então, essas são as considerações finais aqui. Existe também, como nas crianças o sistema imune não é tão desenvolvido, as células do sistema imune de crianças têm uma menor probabilidade de matar, né, de promover aí a apoptose das células pulmonares. Isso gera uma resposta inflamatória menor. Então, o corpo é capaz de lidar com aquilo. Não são gerados trombos, não são gerados tantos fatores de coagulação capazes de impedir as trocas gasosas nas crianças em relação aos adultos. Então, se você compara aí macacos jovens e macacos velhos infectados com SARS-CoV-2, demonstraram que os macacos idosos tinham uma resposta pró-inflamatória mais robusta, que leva a patologias pulmonares. É a hora em que o sistema imune funciona como uma faca de dois gumes, e tendo uma resposta inflamatória robusta, isso é pior para o hospedeiro. As infecções severas aí com Covid-19 foram caracterizadas por respostas pró-inflamatórias massivas. O que são essas respostas pró-inflamatórias massivas? Proteínas sintetizadas pelas células do sistema imune, que a gente chama de interleucinas, são muito expressas, muito sintetizadas. E essas proteínas recrutam novas células para o espaço em que está ocorrendo a infecção. E aí essa tempestade inflamatória prejudica o órgão que abriga essas células do sistema imune, a infecção em si. Coágulos, tudo que está depois daquele coágulo morre, porque não tem irrigação sanguínea, então pode ocorrer aí a necrose do pulmão e os fatores que levam à infecção severa. Né? O envelhecimento está associado também com o aumento de citocinas pró-inflamatórias que governam as funções dos neutrófilos e tem sido correlacionada com a severidade das síndromes respiratórias agudas. Então, mais aí uma diferença entre adultos e idosos que pode explicar essa prevalência. Dúvidas, sugestões, comentários, estou à disposição de vocês. Ficamos por aqui hoje, então. Daqui a pouco posto a aula para vocês aí no YouTube, deixo lá na plataforma Ava. Uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, professor. Valeu. Tchau. Tchau, com Deus também.